Oi pessoal, tudo bem? Então, eu vou elaborar essa primeira live aqui no Método CDF para falar um pouquinho a respeito de erros e acertos que eu cometi durante a preparação para a realização de provas, tá? Porque eu acho muito importante detalhar tudo para vocês, né? Dado que eu já percorri aí 2 anos de estudo, tenho um pouco a contribuir aí com quem está iniciando, porventura, né? Então, eu vou começar inicialmente a falar sobre os erros, mas eu gostaria de dizer que, primeiro de tudo, o erro, ele é a maior fonte de aprendizado da gente. Porque se a gente não errar em nenhum momento da preparação, talvez nós não sejamos aprovados. Eu vou explicar um pouquinho. Porque assim, tem diversos tipos de erros, né? Tem aquele erro crasso, que é um erro que pode prejudicar muito a sua preparação, mas tem aquele erro que é necessário. O erro necessário é, por exemplo, quando você erra um flashcard que você não lembrou o detalhe do flashcard, é quando você erra alguma questão de prova. Esses pequenos erros, eles são muito necessários, porque são esses erros que vão informar para o seu cérebro o que você precisa melhorar, o que você precisa aprender mais. Então, esses mini erros são fundamentais em toda a preparação. Então, se você não estiver errando, talvez a sua preparação não está tão boa quanto deveria ser. Porque uma preparação envolve errar diariamente, seja errar em flashcards, errar em questões. O que não pode acontecer é você errar e continuar errando. Você tem que errar, identificar um erro muito forte, que é, por exemplo, o que eu fiz, principalmente no início, que eu errei bastante em alguns aspectos, e tentar consertar, porque você vai ter aí 2 anos para consertar esses erros aí, que você pode permanecer 2, 3, 4 meses fazendo os erros até consertá-los, tá? Então eu vou iniciar primeiro falando um pouco a respeito dos erros, tá? Para quem gosta assim de um roteiro, né, para seguir, eu disponibilizei o roteiro dessa live no meu grupo do Telegram, que tá na bio do Instagram, tá? Eu vou seguir o roteiro que eu disponibilizei lá. Quem quiser, acompanhe por esse roteiro. O primeiro erro que eu elenquei nesse roteiro foi que eu posso basicamente resumir os meus erros no início, principalmente da preparação, resumindo como se fosse uma síndrome do super-homem, tá? Porque eu no início, eu pensava que eu iria dar conta de estudar tudo, de memorizar tudo, de escrever tudo que o professor falava, de ler todas as apostilas, de fazer todas as questões e de colocar tudo que o professor deu na aula, tudo que o cursinho deu na apostila, tudo que estava em todas as questões, nos comentários, em vídeo, em texto, tudo eu tentava fazer um flashcard disso e acabou que isso se mostrou inviável, né? Porque na primeira semana, nas primeiras 2, 3 semanas, você até consegue manter esse ritmo, mas chega um momento que os estudos vão acumulando e você não vai dar conta de ser um super-homem, você não vai dar conta de ler todas as apostilas, de memorizar tudo que tem lá, de ver todas as aulas e memorizar tudo que tem lá, de fazer milhões e milhões de questões e memorizar tudo que tem lá. Então, acaba que o meu grande erro no início foi não dar prioridade para os assuntos que são fundamentais realmente. Mas tudo bem por quê? Porque, assim, demora realmente. Uma pessoa que está começando os estudos, né, demora para você saber o que é relevante, o que cai, o que não cai. Então, esse erro é natural que a maioria das pessoas cometa. Mas eu quero que você não tenha essa síndrome do super-homem, de tentar memorizar tudo nos mínimos detalhes. Porque isso só vai te estressar, você vai perder qualidade de vida, vai perder qualidade de sono por tentar ter esse desempenho extraordinário e no fim
o resultado pode ser até pior se você continuar com essa prática, tá? Então, esses foram os erros que eu elenquei, tá? Anotar tudo na aula e tentar memorizar tudo, fazer flashcards de tudo, tentar memorizar todos os conceitos possíveis de medicina, que é algo que não dá para fazer, não dá para quase memorizar nem o conteúdo da aula, quiçá das apostilas, né? E uma questão muito importante é que eu via no início todas as questões como se elas fossem iguais. Por exemplo, eu via uma questão de rodapé, por exemplo, cobrando uma classificação que só caía uma vez em uma banca e não caía todos os anos. Eu via aquela questão, nossa, se eles cobraram esse rodapé, então esse rodapé é super importante. Mas na verdade não. Eu aprendi ao longo da preparação que eu deveria ignorar. Ignorar é fundamental, já que eu tenho um tempo escasso, eu não tenho todo o tempo do mundo, eu tenho que aprender a ignorar certos conceitos. É difícil realmente para a nossa mente. Eu passei 1 ou 2 meses para tentar assimilar o fato de que eu teria que ignorar uma centena de informações. Por exemplo, no início eu passava por uma classificação lá de trauma esplênico, trauma renal, eu queria decorar a classe 1, a classe 2, a classe 3, a classe 4, a classe 5, queria saber tudo de cor, mas aí eu percebi que se eu fizesse um flashcard daquilo, eu ia ter que ficar revisando e essas revisões iriam atrapalhar as outras classificações que caíam mais. Então foi difícil eu aceitar que eu tinha que eliminar aquela síndrome de super-homem, aquela síndrome de saber tudo, para saber o que é realmente necessário. Porque eu vindo da graduação, né, eu me dedicava muito nas provas da graduação e eu tinha essa mentalidade. Poxa, eu vou tentar dar o meu máximo, vou tentar saber quase tudo, de tudo, mas eu vi que na preparação é mais uma maratona, né? Na prova da graduação é mais um sprint ali de 100 metros, você está correndo muito rápido, mas não dá para fazer isso na preparação. Você tem que ignorar muitas informações, por mais que o nosso cérebro pense, poxa, mas você não está memorizando aquela classificação de trauma esplênico que já caiu uma vez, às vezes cai ali na USP, caiu uma vez ali na Unifesp. Meio que é difícil, você sempre pensa, poxa, se cair no meu ano, né? Mas assim, é muito difícil você ter tempo e ter disposição e ter espaço na cabeça para memorizar esses detalhes que caem menos em prova. Então, eu como sugestão, eu diria para você tentar eliminar um pouco essa síndrome do super-homem, de tentar memorizar todos os detalhes e ir pelas questões realmente ver, poxa, essa classificação aqui, por exemplo, o TNM de câncer de colo de útero, poxa, isso aqui cai umas 5 vezes todos os anos. Por mais difícil que seja memorizar, eu vou criar um flashcard disso e eu vou colocar, por exemplo, no Anki para ver diversas vezes, umas 10 vezes ao longo do ano, e eu vou memorizar isso. Eu sei que isso aqui, a probabilidade é 70% de cair na prova, então não tem como eu deixar passar essa informação. Agora, outra coisa, por exemplo, trauma de coluna, sei lá, epônimos de trauma de coluna, por exemplo, fratura de Jefferson, por exemplo, fratura de Hangman. Por exemplo, você pode deixar ali no ar esses conceitos que caem menos, mas, poxa, eu vou pegar o quê? Fratura de Chance, que cai mais. Então, eu vou focar mais. Choque neurogênico, cai mais que essas fraturas mais específicas. Então, tem que aprender, por exemplo, a filtrar a informação, né? Porque eu aprendi que, por exemplo, eu realizei ao todo 25 mil flashcards. Mas se eu fosse bem realista com vocês, eu acho que eu devo ter excluído uns 17 mil. Porque eu fui percebendo ao longo do tempo que, poxa, eu fiz esse flashcard aqui, mas talvez ele só estava na minha apostila. Eu nunca vi uma questão cobrando isso. Eu só vi uma questão cobrar isso. Então, o conceito é esse. Por exemplo, se você
ver um conceito que você só fez uma questão de prova sobre ele, eu vou tentar dar um exemplo, por exemplo, classificação de Reddit dos pólipos intestinais. Poxa, será que vale a pena memorizar uma classificação que só caiu uma vez, uma ou duas vezes? Assim, isso talvez não te aprove. É melhor se dedicar no seu currículo, é melhor se dedicar em outros temas mais relevantes, porque assim, questões muito, muito difíceis, quase impossíveis assim de cair, elas dificilmente vão te colocar na prova, né? Assim, tem outros componentes que são muito mais importantes que essas questões super específicas, como o currículo, como a prova prática, por exemplo, e como o desempenho no geral, né, na prova. Então eu demorei aí talvez uns 5 meses para abandonar de vez essa minha mentalidade de sabe tudo e de focar mais no que cai em prova. E esse é um grande erro, mas que eu consertei felizmente. Mas eu devo dizer que eu consertei mais porque eu não consegui mesmo sustentar essa minha síndrome aí. Os estudos foram acumulando e eu vi que se eu quisesse sustentar essa síndrome de saber tudo, eu não iria dar conta do essencial. Então eu tive que abortar isso e foquei realmente no que caía mais. Então chegou um momento, por exemplo, acho que no meu 5º mês de preparação, que eu raramente fazia um flashcard sobre algum tema da apostila, assim. Chegou um momento que eu realmente fazia flashcards mais do que estava na aula, do que estava nas questões, do que estava nas provas na íntegra. Chegou um momento que eu realmente abandonei essa ideia de fazer flashcard de tudo que estava na apostila e de memorizar tudo. Então, isso eu acho fundamental tentar fazer desde o início, assim. Tentar abandonar alguns temas que caem menos, porque isso vai otimizar o tempo de vocês. Mas assim, eu estou falando aqui na minha realidade, certo? Uma realidade de alguém que passou 2 anos no internato e de alguém que assim teve um internato puxado que não tinha muito tempo mesmo. Agora, se você tiver um tempo maior e quiser se destacar bastante dos seus concorrentes, assim, saber uma classificação ou outra que é bem rara pode te diferenciar, mas assim, é uma exceção, né? Uma pessoa que tem muito tempo sendo estudante de medicina ou sendo médico, assim, é exceção. Então eu tô falando aqui a regra mesmo, tá? Então, teve uma pessoa aí, né, a Caroline, que mandou uma pergunta, as revisões são diárias. Bom, você vai ver o seu cursinho, pedir para você revisar, por exemplo, 1 ou 2 dias da semana, né? Bom, a nossa memória, ela funciona de uma maneira muito particular. Eu já expliquei isso um pouco no meu grupo do Telegram, né? Para a nossa memória funcionar bem, é muito importante que nós façamos com que diversas emoções fluam na nossa mente, né? Emoções como raiva, frustração, etc. E é muito importante também que a gente lute contra a curva do esquecimento, porque a curva do esquecimento decorre de um mecanismo de proteção do nosso cérebro. O nosso cérebro não quer lidar com excesso de informações, ele quer se proteger, porque imagina se você memorizar uma classificação aleatória e não memorizar outras informações que são muito mais relevantes. Então, para proteger o cérebro vai esquecer da maioria das informações. Isso é fato. E a medicina, como tem um excesso de informações, o nosso cérebro vai ignorar boa parte delas. Então, para a gente reforçar aquela informação e não esquecer, pelo menos até o dia da prova, nós temos que revisar continuamente, de preferência todos os dias mesmo. Eu não sigo essa ideia de alguns cursinhos de revisar em 1 ou 2 dias da semana. Eu acho que o método melhor de revisão é todos os dias realmente, porque todos os dias o seu cérebro vai estar lidando com aquela informação que você está revisando e você vai, de alguma maneira, começar a mostrar para o seu cérebro que aquilo não tem como passar despercebido,
que aquela informação é tão importante como saber como fugir em uma situação de perigo, por exemplo. Então, eu sou partidário da ideia que a revisão tem que ser diária, com questões e flashcards, tá? Bom, se alguém, porventura, não gostar dessa ideia e está se dando bem nos simulados usando outro tipo de metodologia, tudo bem. Mas assim, eu acho que cientificamente é o que faz mais sentido, tá? Revisar todos os dias com flashcards e questões. Então, tudo bem. Basicamente foi esse o meu erro. O meu erro fundamental foi nos 5 meses mais ou menos iniciais, essa síndrome de saber tudo, que eu logo abandonei, tá? Agora eu tô com um roteiro aqui, tá? Eu gostaria de falar um pouco a respeito dos acertos. Primeiro eu vou ver essa mensagem aqui que chegou, tá? Que foi da Cássia. Vamos ver, quando chega no final do ano, como você faz para revisar todos os dias sem atrapalhar nos novos conteúdos. Isso para quem está no internato e meio de curso. Bom, assim, eu tive que abandonar totalmente essa ideia de saber tudo justamente por isso. Desde o início dos meus estudos eu já sabia que eu ia revisar todos os dias com questões e flashcards, porque eu sabia que isso cientificamente era o melhor cientificamente que eu podia fazer. Então, o que eu não abandonava nunca era essa minha ideia de revisar pelo menos 1 hora os meus flashcards todos os dias e de fazer um número mínimo de questões, que eu fiz uma média assim do tanto de questões que eu fiz, deu mais ou menos 30 questões todos os dias. Então isso era a minha primeira tarefa diária. Minha primeira tarefa era cumprir a missão de eu vou fazer 30 questões daquele jeito que eu já expliquei, 15 questões do tema dado na semana e 15 questões de provas antigas, e vou fazer revisão de flashcards 1 hora. Então ali a resolução de questões às vezes dava 1h30, 2 horas, às vezes 1 hora se fossem questões mais fáceis, e os flashcards davam 1 hora. Tinha dias que eu só conseguia fazer isso, mas eu me sentia satisfeito, porque eu sabia que eu estava fazendo a coisa que era certa. Se desse para fazer as outras coisas, que aí incluía, por exemplo, ler um pouquinho da apostila e assistir às aulas, no caso você tem que assistir, né? Mas se desse para fazer alguma outra coisa no dia, eu fazia, mas se não desse, eu não vou mentir para vocês. Tiveram dias realmente, por exemplo, de aulas com 6 horas, 7 horas, por exemplo, no intensivão, por exemplo, que as aulas eram enormes, né? A duração de aula, tiveram dias que eu não consegui nem realizar questões e nem revisar flashcards. O que eu digo aqui de 1 hora, de 30 questões, foi na média geral. Claro que se tivesse um dia, por exemplo, que teve 8 horas, 9 horas de aula, e contando com o internato não dá para fazer mais nada, né? É aula e o internato. Então eu procurava compensar. Poxa, hoje não deu para eu fazer aquele mínimo que eu estipulei para mim. Então, no dia seguinte ou no dia que eu conseguir, eu vou repor essas horas. Então, se faltou 1 hora de flashcards naquele dia, eu vou tentar fazer 2 horas hoje. Se faltou 30 questões naquele dia, eu vou tentar fazer 60 questões hoje. E assim vai. Obviamente, vão ter dias que você vai estar muito cansado, você não vai nem conseguir pensar em revisar flashcards, fazer questões. Então é natural isso, mas de alguma maneira tente compensar isso em outros dias que você está mais descansado, em final de semana, que não tem internato, alguma coisa assim, entendeu? Sempre pensando, poxa, eu tenho que manter aquela média diária, assim. E não precisa também estipular uma média tão alta como eu, por exemplo. Eu achei que eu era capaz de fazer 30 questões em média todos os dias e de revisar 1 hora de flashcards todos os dias. Eu achei que eu era capaz e na média foi isso que aconteceu. Mas se eu visse, por exemplo, poxa, meu internato está muito complicado, meu trabalho está muito complicado e essa meta aqui está irreal, então eu iria ter que descer essa meta. Eu iria ter que fazer, sei lá, 15 questões por dia,
20 questões por dia, revisar 30 minutos de flashcards por dia. Então você tem que trilhar a sua meta, ver sua carga horária e ver se você consegue uma meta diária aí, porque eu acho que o estudo diário ele é fundamental, tá? Essas metas diárias aí, como eu falei, se você porventura acumular alguma coisa que tente compensar em outro dia, tá? Então não surgiu mais nenhuma nova mensagem e eu vou continuar nos acertos, tá? Então o primeiro acerto que eu elenquei lá foi saber como estudar antes de começar a estudar. Vocês perceberam que eu cometi um erro fundamental no início, né? Que é aquele erro do PhD, do sabe tudo, eu vou memorizar tudo, na prova eu vou tirar 99, não vai ter ninguém mais que vai saber mais que eu. E, bom, mesmo cometendo esse erro que é um pouco grave, meus resultados foram um pouco expressivos, porque eu devo isso muito ao fato de eu ter estudado uns 6 meses antes de começar a estudar para a prova. Eu fiz leituras, eu reli algumas coisas que eu sabia do vestibular, sobre memória, sobre técnicas de estudo. Tudo isso que eu estou passando para vocês, eu já sabia 6 meses antes de começar a estudar para as provas. Então eu acho que isso foi fundamental. Foi um pouquinho também de ansiedade da minha parte, mas assim, eu me preparei muito antes de começar a estudar. Eu vi vários livros, várias palestras falando a respeito de memória humana, de como render mais nos estudos. Então, isso que eu criei, né, essas metas diárias que eu criei, foram baseadas em estudos científicos, assim, que eu pude ler, né? Então, eu acho que você saber como estudar, às vezes é mais importante do que estudar de fato. Então, esse foi um grande acerto meu, saber como estudar antes de começar a estudar, tá? O segundo detalhe que eu comentei no roteiro foi que eu fui constante, determinado e focado. Daí que sai o nome, tá? Desse Instagram, que é Médico CDF. O CDF pode tem uma conotação aí meio pejorativa, né? Mas o CDF quer dizer constante, determinado e focado, porque essas 3 palavras são fundamentais. Porque a constância é o que vai te fazer ser aprovado. Porque, principalmente na faculdade, nós temos aquela cultura, né, de estudar dias antes da prova, vamos memorizar o que der ali, depois a gente esquece. Mas na prova não tem como. Na prova ali não vai ter consulta, não vai ter nada. Então você vai ter que estar o melhor preparado possível. E eu só vejo uma preparação muito boa de um estudante que é muito constante, que não estuda só nos 3 últimos meses e passa 15 horas estudando nos últimos 3 meses, tá? Eu vejo uma preparação de 1 ano ou 2 anos, estudando um pouquinho todos os dias, tá? De maneira constante. É essa preparação que eu acho que é a ideal. Se você conseguir realizar ela, é o ideal. Determinado, tá? Determinado por quê? Porque o estudo é tão intenso e tão extenso o conteúdo que você vai sentir vontade de pensar em escapatórias para escapar disso. Você vai pensar em, poxa, será que é o ideal fazer a prova de residência ao final do curso? Será que eu faço mesmo? Será que eu continuo estudando? Eu acho que eu quero relaxar mais. Porque vai chegar um momento que vai pesar mesmo. Porque a carga de conteúdo, eu posso dizer que é muito, muito maior que a carga de conteúdo do vestibular. Então você tem que estar muito determinado, você tem que visualizar onde você quer chegar, você tem que, quando pensar em desistir, sei lá, conversar com amigos, ter um grupo ali de amigos que está envolvido no mesmo objetivo, tá? Para estimular vocês também. Por exemplo, acompanhar o meu conteúdo, meu grupo no Telegram, por exemplo, é uma maneira de se manter determinado, porque eu quero passar essa determinação para vocês, de ali estar todos os dias mandando alguma mensagem, alguma coisa assim, tá? Então a determinação é muito importante para você não criar mecanismos mentais de escapar dessa preparação, que é bem difícil mesmo, eu reconheço. É bem pesada, então precisa estar bem determinado.
E focado porque vão existir diversos atrativos aí, né? Diversas coisas que vão te tirar do caminho. Porque, venhamos e convenhamos, algumas partes da medicina, elas são um pouco chatas, tá? De estudar mesmo. Algumas partes são bem decorebas, outras partes são difíceis de entender. Então, há diversas coisas para se fazer aí no mundo atualmente, né? Tem, vamos dizer, redes sociais diversas, tem diversas séries, diversos programas. Agora, voltando na pandemia, nós vamos ter diversas atrações presencialmente aí, né? Que assim, eu não quero que você exclua totalmente isso, tá, da sua vida, porque estar bem psicologicamente, fisicamente é muito importante, mas que você foque assim, poxa, eu antes de estar me preparando para a prova de residência, eu sei lá, eu saía 10 vezes, por exemplo, por mês para shopping, para festas, para qualquer lugar que seja. Será que não dá para eu sair 5 vezes agora? Reduzir um pouco, manter assim o meu bem-estar, mas dar um pouco um foco maior? Porque assim, o foco é fundamental, porque assim, a depender da especialidade que você queira e até mesmo do local que você queira, realmente você vai passar aquele que é mais focado, tá? Aquele que se dedica mais, porque o grupo já é seleto, os concorrentes são seletos. Os concorrentes são estudantes de medicina, que assim, a maioria estuda razoavelmente bem, quase todos os dias. Então assim, a depender, por exemplo, se você quiser neurologia na USP São Paulo, por exemplo, você é uma pessoa que talvez ser focado seja um pré-requisito já, porque a nota de corte certamente será nas alturas, então não tem nem opção de não ser constante, determinado e focado. Porque, por exemplo, algumas vezes, por exemplo, no vestibular, em alguns locais, hoje está ficando cada vez mais difícil, né? Mas antigamente ali até dava para não estudar todos os dias. Assim, em algumas provas de residência, dá também para não ser tão constante, determinado e focado assim, pela concorrência não ser tão alta, ou pela nota não ser tão alta. Mas a depender do seu objetivo, eu creio que essas 3 letras aí, né, do meu nome, médico CDF, sejam fundamentais para você, tá? Porque os seus concorrentes, eles vão, com certeza, seguir isso que eu estou falando, tá? E até mesmo estudar de forma bem similar ao que eu estou te dizendo aqui, que é de maneira ativa realmente para tentar colocar a informação na mente, né? Eu vou prosseguir aqui com o meu roteiro, tá? Sobre os acertos. Outra coisa que eu botei, que eu prestei atenção nas aulas, tá? Prestar atenção nas aulas é fundamental, tá, pessoal? Porque as aulas são uma experiência maravilhosa, assim. Porque, pelo menos na minha graduação, às vezes, assim, as aulas eram pesadas às vezes e não dava realmente para entender ali no dia da aula e eu tinha que entender depois. Mas assim, nas aulas para a prova de residência, a maioria delas tendem a ser muito produtivas, no sentido que, assim, se você prestar bastante atenção, você sai ali entendendo a maioria dos conceitos. Vai restar, claro, memorizá-los, assim, alguns detalhes, né, que vão escapar da memória, mas assim, o entendimento está ali. O professor vai fazer de tudo para te dar uma base de anatomia, dar uma base de fisiologia, para que assim a tua memorização seja muito mais fácil, com você entendendo os mecanismos fisiopatológicos, por exemplo, que acontecem. Então, faltar aulas não é uma coisa que eu recomendo assim, porque a gente ouve aí de pessoas que faltam aulas não por necessidade. Por exemplo, faltar aula por causa do internato e assim, por exemplo, a presença obrigatória, tudo bem. Agora, faltar aula para ir ver, sei lá, um jogo de futebol ou alguma coisa do tipo, eu não faria, tá? Porque assim, o seu concorrente que está muito disciplinado, ele não vai perder nenhuma aula só por um evento, uma catástrofe que ele vai perder. Porque o seu concorrente, você mesmo, eu acho que sabe que
As aulas são um pilar fundamental, elas vão te dar uma base para você se aprofundar no assunto, elas vão te dar o assunto mastigado de uma maneira que nenhuma outra apostila, nenhuma questão vai te ensinar. Então, assim, não falte nenhuma aula, preste bastante atenção no que o professor fala. Se anotar te ajudar, anote a aula. Mas lembre-se sempre daquele meu erro. Não tente memorizar tudo que o professor fala. Não tente internalizar tudo, de tudo, porque isso vai te prejudicar. Você, com as questões, você aos poucos, ao longo aí de 2 anos ou 1 ano, você vai ter realizado assim, umas 20 mil questões. Então, você vai, depois de 2 anos, você, por exemplo, se você voltasse, né, no tempo para ver a aula do teu professor, você estaria pensando assim, tá, beleza, isso aqui não cai em prova, beleza, isso aqui cai muito em prova. Então, com o tempo, você vai pegando as nuances que caem em prova ou não, tá? Então, esqueçam isso de tentar memorizar cada palavra que o professor fala, mas preste muita atenção para não perder as explicações. Vou prosseguir, tá? Eu vou falar aqui sobre outro acerto que eu elenquei. Eu elenquei aqui que eu assisti aulas bônus e lia apêndices das apostilas. Isso parece ir um pouco de encontro do que eu falei antes, né? Poxa, eu não devo ser um sabe-tudo, que quer memorizar tudo, mas ao mesmo tempo eu tenho que ir além. Sim, eu acho que é muito importante, se você quer ter um desempenho muito bom, se você quer algo muito concorrido, que você vá um pouco além, tá? E ir além envolve conceitos mínimos. Por exemplo, o seu cursinho, ele te dá ali as principais doenças daquela área, daquela especialidade médica. Mas ele te disponibiliza, por exemplo, aulas bônus, aulas que não são presenciais, ou aulas que são tidas como que caem menos, que são apêndices. Tudo isso. Mas assim, você tem que encarar que assim, esse apêndice, essa aula bônus, é uma oportunidade de eu me diferenciar. Se eu souber o básico desse tema, pode ser que meu concorrente ali tenha uma certa preguiça de estudar aquele tema por achar, poxa, a probabilidade é menor de cair, então não vou estudar. Então, assim, eu consegui, por exemplo, assistir aulas bônus de temas assim, que eu, na primeira vista eu pensei, poxa, isso aqui é muito difícil de cair, mas vou ver, vai que eu pego algum conceito que vai me ajudar na hora da prova. Eu li alguns apêndices, por exemplo, do Medcurso, eu consegui ler quase todos eles, tá? Eu li ali quase 85% dos apêndices do Medcurso. Do Med, eu devo admitir que eu não dei conta muito de ler os apêndices do Med, tá? Mas do Medcurso eu dei conta de ler bastante os apêndices das apostilas do Medcurso. Então, vão parecer temas que a probabilidade de cair é baixa, mas assim, eu recomendaria vocês consumirem esse conteúdo que cai menos, porque pode ser a questão que diferencie você. Como eu já dei esse exemplo nos meus textos, né? 2 questões assim específicas, uma de trale, que é uma complicação da transfusão sanguínea, e uma de fibrose cística, cobrando inclusive detalhes fisiopatológicos da doença, foram assim questões cruciais para que meu desempenho fosse alto. Então, eu só tive esses acertos porque eu corri atrás assim desses temas que, vamos dizer assim, a aula presencial não iria me dar, tá? Então, de novo, se você tem um tempinho a mais aí para incluir pelo menos a leitura somente, a leitura e ali a visualização da aula bônus desse tema já vale muito, porque assim, mesmo que você não queira fazer flashcards desse tema, inclusive, assim, eu estou revisando os meus flashcards, né, para eles ficarem melhores de serem entendidos. Eu estou colocando esses temas dos apêndices também, de como eu vi aqueles apêndices, de como eu vi aquelas aulas bônus caindo em prova. Então vai ficar algo bem legal aí, né, de ser consumido. Porque, por mais que você não queira fazer questões ou fazer flashcards
desses detalhes, desses temas menos recorrentes, é muito importante pelo menos dar uma passada de olho, assim. Às vezes você dá uma passada de olho e você pensa que não vai lembrar nada, mas na hora da prova, por incrível que pareça, aquela passada de olho que você deu ali, aquela 50 minutos que você viu ali da aula bônus, acaba te fazendo acertar uma questão que, sei lá, 10% dos alunos só acertaram. Então, é por isso que eu acho que foi um acerto meu me aprofundar um pouquinho mais, tá? Vou continuar aqui falando, tá? Seguindo o roteiro. Eu coloquei no roteiro também aqui que realizar questões diariamente foi muito importante. Eu já falei um pouquinho disso aqui, né? Mas eu repito, tá? Realizar questões diariamente é muito importante. Agora, um erro que eu vejo sendo cometido é realizar questões só daqueles temas que foram dados na semana, tá? Esse é um erro porque, primeiro, que você já sabe o tema. Então, por exemplo, de glomerulopatias, você já vai ver ali que, poxa, eu estou vendo aqui que a maioria das questões cobra ou GNPE, ou síndrome nefrótica, ou doença de lesão mínima. Então você já vai ler aquele enunciado, você vai ver, criança tem hipertensão, está com edema, ou a urina está preta. Então você nem vai pensar em diagnósticos diferenciais, sua mente vai estar totalmente direcionada àquilo. Você, eu sei que o tema da apostila é esse e eu sei que a questão vai versar sobre esse tema. Então isso é um pouco ruim, porque na hora da sua prova você não vai saber o tema da questão. Então isso meio que pode viciar o seu cérebro a pensar sempre, olha, isso vai ser questão disso, vai ser questão disso. Então, por isso que é relevante adicionar a resolução diária de questões de provas antigas, porque isso evita esse vício. Você resolvendo questões antigas das provas que você quer, você não vai saber o tema da questão. Vai vir uma questão lá de clínica médica e você vai ter que, poxa, o paciente está com falta de ar ou está com edema por quê? Está com problema cardíaco? Quais são os sinais de um possível problema cardíaco? Está com problema renal? Quais são os sinais? Alguma coisa assim, nesse sentido, entendeu? Então, é muito importante treinar as provas na íntegra para criar esse diagnóstico diferencial na mente. Já ir criando aos poucos. Você pode dizer, mas é claro que, por exemplo, eu estou iniciando o estudo e eu vou errar a maioria dessas questões, porque eu certamente não vou saber quase nada, por exemplo, de uma questão que eu pegue eu estou vendo trauma essa semana, cardiologia vai ser só daqui a 5 meses, então eu vou errar a maioria dessas questões. Mas é como eu te falei, você tem que errar, tá? Eu sei que é desconfortável, não é a experiência mais confortável do mundo, errar questões. Você pensa, poxa, eu estou errando questões aqui, eu vou errar no dia da prova. Mas assim, você tem que errar agora. O momento de errar são esses 1 ou 2 anos da sua preparação. Lá na hora da prova, você vai poder errar, claro, mas que você erre, sei lá, 15 questões, 20 questões, 25 questões. Você não passe, por exemplo, de 30 questões erradas, que aí já diminui bastante sua nota, tá? Então, por mais desconfortável que essa sensação seja, use essa sensação de desconforto, de não saber, como um propulsor para você ir atrás. Poxa, você viu lá, olha, eu errei essa questão de cardiologia, mas eu sei que eu não tive cardiologia ainda no cursinho. Então, calma, eu não vou estudar cardiologia agora, porque eu sei que meu cursinho vai dar. Mas olha, isso aqui, eu sei que a faculdade me ensinou bem. Por exemplo, eu já estou sabendo tratar um infarto razoavelmente. Por isso que eu acertei essa questão. Eu acertei essa questão com base no que a minha faculdade me deu. Então, esse tema, lá 5 meses depois, quando eu for estudar no cursinho, eu já sei que, olha, isso aqui eu já estou dominando um pouco, porque eu acertei aquela questão. Já outros temas que minha faculdade não deu, eu não estou acertando tanto, então eu vou focar mais nesses temas, tá? Mas assim, não se desesperem também. Por exemplo, você se deparou com uma questão que você nem entendeu, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês.
tem algumas questões de anemias, por exemplo, que, assim, se eu te disser como é o laboratório de uma anemia ferropriva, como é o laboratório de uma anemia de doença crônica, você não vai entender nada. Por exemplo, se eu só citar para você, por exemplo, como é que está o ferro, como é que está o TBIC, como é que está a saturação de transferrina, como é que está a ferritina, se eu só citar para vocês que está baixo, que está alto, que está baixo, que está alta, você não vai entender nada. Porque para você entender, você precisa da explicação fisiopatológica. E o cursinho vai te dar isso. Então, nessas questões assim que você vê que você errou porque você realmente não detém o conhecimento básico daquilo, fique tranquilo, nem faça flashcards. Só veja ali o comentário da questão por cima, por alto, para já ir se acostumando com aquelas ideias, com aquelas explicações, tá? Mas não se preocupe muito, assim, nossa, isso aqui... Haverá chance no futuro de você retomar essa temática. Mas o que eu estou falando para vocês é que realizar questões de provas na íntegra todos os dias vai te ajudar a criar o raciocínio de diagnóstico diferencial e vai te ajudar também a revisar ativamente. Porque vai chegar um momento que você está ali realizando questões todos os dias, que você vai aproveitar a questão para relembrar um conceito que você já tinha esquecido. Por exemplo, você realizou uma questão de cardiologia hoje. Você não sabe nada de cardiologia, só sabe o que a faculdade te deu. Você não sabe, beleza. Vou esperar, eu estou na ânsia que meu cursinho dê esse assunto. Que eu sei que essa questão eu errei porque eu não tenho conhecimento desse assunto ainda. O cursinho me deu esse conceito. Agora eu consigo acertar a questão. Mesmo assim, mesmo que você acerte com o conhecimento que o cursinho te deu, você vai ter que continuar acertando essa questão. E pode ser que você esqueça ao longo do tempo. Então, você realizando todos os dias questões de provas na íntegra, serve também como uma revisão. Então, você, por exemplo, realizou uma questão de cardio hoje, não tinha tido ainda. Aí realizou a mesma questão 5 meses depois, agora você teve a aula, agora você sabe acertar a questão. E você realizou a mesma questão 6 meses depois de ter a aula. E dessa vez você não lembrava. Poxa, essa questão que você fez aí todos os dias te ajudou a lembrar algo que você sabia e que você deixou de saber porque o seu cérebro meio que jogou essa informação fora. Então, e isso cria uma rotina também. Fazer questões todos os dias e revisar flashcards todos os dias vai criando aquela rotina de estudo. Poxa, todo dia eu tenho uma tarefa, todo dia eu sei que eu tenho que dar o meu mínimo aqui. O meu mínimo é isso. É esse número de questões que eu estipulei, é esse número de flashcards que eu estipulei para revisar. Então isso cria meio que uma disciplina ali. Você vira meio que um militar nos estudos, tá? Então basicamente é isso. Eu vou ler mais um comentário aqui que foi feito, tá? Então você recomenda fazer as questões do tema para treinar na hora, porém resolver prova na íntegra constantemente para evitar o vício de saber o assunto da questão, certo? Exatamente, tanto para revisar quanto para evitar esse vício, para já ir treinando como que vai ser realizado no dia da prova, né? Só revisando para vocês, nos outros textos eu expliquei, né, que eu fazia 15 questões dos temas dados na semana, em média por dia, e 15 questões de provas antigas das bancas que eu queria, tá? E eram questões randômicas. Eu começava por preventiva, então pegava ali 15 questões das 20 de preventiva, depois pegava 5 questões de preventiva com 10 de GO, por exemplo, de pediatria, depende da ordem, e assim sucessivamente. E aí no final de semana eu realizava a prova na íntegra com 100 questões ali para treinar o tempo de resolução, tá? Basicamente isso. Mas o mais importante para mim, a prova na íntegra é muito importante para aprender a fazer questões rápido e para também ver qual a ordem de temas que você vai resolver na hora. Mas assim, se eu pudesse escolher entre realizar provas na íntegra e realizar questões e revisar flashcards todos os dias, eu iria para esse método, que eu acho que é melhor você estudar todos os dias
do que você pegar 100 questões e estudar e fazer no final de semana e corrigir no final de semana, entendeu? É só um estímulo que você está tendo ali. Você teve um estímulo no sábado, um estímulo do domingo. É muito melhor você ter um estímulo na segunda, um estímulo na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. É claro que eu fazia provas na íntegra, mas não só. Eu fazia todos os dias revisões para que aquela realização da prova na íntegra fosse só um a mais, né? Só um adicional ali para que eu pudesse crescer também, tá? Então, eu vou continuar aqui, tá? Os meus tópicos que eu elenquei, tá? Aqui eu botei também que ter realizado provas na íntegra no final de semana, né, que eu realizava, uma prova mais ou menos por semana, foi muito importante, porque só foi com essa realização de provas na íntegra que eu descobri como eu iria terminar aquela prova de 100 questões em 4 horas. Então, eu pensei comigo, né? Poxa, eu vou ter mais ou menos 3 minutos por questão e eu tenho que aprender a fazer questões rápido. Senão, não vai dar tempo de terminar essa prova. Então, eu aprendi que, assim, eu utilizava de um foco imenso, tá? No momento em que eu estivesse realizando a prova na íntegra, eu não estava pensando em mais nada na minha vida. Eu só pensava naquele contexto das questões, em todas as palavras que estavam sendo escritas. Eu grifava a maioria das palavras importantes ali, para não deixar passar nada. Porque, assim, na minha cabeça, eu não poderia voltar nas questões. Assim, na minha mente, eu vou voltar no mínimo de questões possíveis que eu puder. Então, quando eu pegava uma questão, eu olhava ali, grifava o que era importante do enunciado e já via o meu comando, né? Ele quer a alternativa correta, incorreta, ele quer certo, errado. Então, eu já via ali, eu grifava, ele quer o correto. Então, se eu encontrar a alternativa correta, eu estou lendo com muita atenção aqui, eu não estou deixando nada passar. Então, se eu considerar que essa alternativa A é a letra correta, eu vou ler mais uma vez só para me certificar de que não tem nenhum erro nela mesmo. E assim, como eu quero terminar as 100 questões, eu vou marcar a letra A, porque eu li pelo menos 2 vezes essa letra A e eu tenho certeza que essa é a resposta. Eu vou marcar no início da prova que eu pulei as outras alternativas da letra dessa questão para voltar se eu tiver tempo no final. Então, por exemplo, marque a alternativa correta. Eu li lá, a letra A eu tenho certeza que é a correta. Li 2 vezes e é essa mesma. Então, marquei letra A e botei no início da prova que a questão 1, por exemplo, eu marquei A e eu botava sempre um asterisco para dizer que eu pulei as outras alternativas, tá? E assim, tinham simulados e provas que eu conseguia voltar nessas outras alternativas. Tinha simulados e provas que eu não conseguia voltar nas outras alternativas, mas a maioria das vezes que eu fazia isso dava certo. Mas só dava certo porque eu lia uma atenção muito grande, assim. Eu sabia que eu tinha que fazer as questões rápido e eu lia assim cada detalhe. Eu não deixava passar nenhum detalhe para tentar, vamos dizer, acelerar a minha resolução de questões, tá? Mas assim, infelizmente, se por exemplo a resposta for a alternativa E, realmente você vai ter aí que ler todas as alternativas para perceber que a alternativa é a letra E. Mas assim, se a resposta for a letra A, a letra B ou a letra C, isso otimiza muito. Você marcar já a resposta da questão e voltar nas outras alternativas só para confirmar realmente, se der tempo, que aquela era a resposta a ser marcada, tá? Isso eu só descobri fazendo provas na íntegra. E outra coisa que eu só descobri fazendo provas na íntegra é que você tem que seguir uma ordem que seja melhor para você, para que você não erre nenhuma questão porque faltou tempo ou nenhuma questão por displicência, por falta de interpretação de texto, tá? E eu descobri realizando provas na íntegra que quando eu iniciava por clínica médica e finalizava por preventiva, meu desempenho caía porque eu interpretava pior as questões de preventiva, que algumas questões não vai ter no seu cursinho, não vai ter na aula, não vai ter na apostila, não vai ter nas questões.
Então você vai ter que interpretar alguma coisa, vai ter que surgir a resposta ali. Você não tem a resposta na mente, você vai ter que interpretar a questão para tentar saber a resposta. Também preventiva tem questões que você sabe fazer, mas que demoram às vezes 10 minutos, 15 minutos, se for uma questão muito complexa, para realizar todos os cálculos manuais. Então eu percebi que, poxa, se eu começar por clínica médica, eu vou ficar ruim aqui em preventiva. Eu não vou dar conta de terminar como eu gostaria. Eu vou até calcular, mas eu vou tentar aproximar tudo, tentar fazer de todo jeito para acabar logo a prova. Então eu vi que não tinha outra escapatória a não ser iniciar a prova por preventiva. Eu tentei várias coisas, eu tentei iniciar a prova por preventiva, depois voltar para a clínica médica e seguir, mas o que eu vi mesmo que funcionou foi fazer da maneira invertida. Então eu fazia aí, se sua prova na maneira original é de clínica médica, cirurgia, GO, pediatria e preventiva, eu seguia a ordem inversa. Preventiva, pediatria, GO, cirurgia e clínica médica. Foi testando várias vezes aí, né? Por exemplo, o cursinho que eu fiz disponibilizou 14 simulados ao longo de 2 anos. Então, nesses 14 simulados eu fiz todos esses testes aí, para ver qual era a melhor ordem, se dava certo essa metodologia de marcar primeiro a que eu achei correta e depois no final voltar se tiver tempo para ver as outras alternativas. E tudo isso se mostrou, deu certo porque eu errei, né? Então, eu errei e vi que precisava fazer algo diferente, e o que eu fiz diferente, felizmente, ajustou alguns erros aí da preparação, tá? E eu vou continuar então com o meu roteiro, tá? Falando um pouquinho a respeito dos acertos. Aqui, outra coisa que eu coloquei foi revisar flashcards diariamente com o Anki, tá? Porque assim, tem muita gente que utiliza a metodologia de só realizar questões, né? Fazem questões todos os dias, o que é uma coisa certa. Então, o meu método de revisão é questões. Assim, possivelmente a pessoa que faz isso, ela vai passar também, tá? Ela vai passar com certeza, porque questões é a coisa mais fundamental que tem, porque você vai ver como os assuntos são cobrados, é uma forma de revisão também. Mas assim, eu acho que aliar a revisão por flashcards ajuda muito, porque com os flashcards você consegue resumir as coisas de uma forma muito boa. E, por exemplo, para revisar o tratamento de síndrome nefrítica, por exemplo, você precisaria, para revisar da mesma forma que você revisa com um flashcard, você possivelmente às vezes teria que fazer 30 questões para revisar todos os conceitos que você pode botar em um flashcard só. Então, meio que o flashcard pode otimizar bastante a sua revisão. E para mim funcionou muito bem, assim. Para mim, eu revisava todos os dias os flashcards, porque eu entendi os flashcards como uma forma ali de resumir o assunto, certo? Porque eu pensei, poxa, eu faço só questões todos os dias, ou eu faço questões e alio com revisão de flashcards? Eu pensei, poxa, se eu fizer só questões, eu vou fazer muitas questões repetidas. E o flashcard dificilmente você repete algum conceito, porque sempre é um conceito novo, né? Você já sabe ali o que você já revisou e você vai adicionando o que você não sabe. Então eu pensei, poxa, se eu só realizar questões, às vezes eu vou estar realizando questões repetidas que não vão me adicionar muito. Às vezes eu vou ler enunciados enormes para revisar algo que eu poderia revisar em 15 segundos, revisando um flashcard. Então eu pensei que assim, eu teria que incluir a revisão de flashcards também, aliado à resolução de questões, para otimizar a minha revisão. Porque só com questões eu acho que eu iria demorar muito mais tempo do que eu demorei, tá? E isso se mostrou certo. Eu acredito que os flashcards são essenciais por essas razões, tá? Então é isso. Eu vou continuar, tá, aqui no meu roteiro. Botei aqui também que eu evitei excesso de mnemônicos, que foi assim muito bom, porque assim eu tinha um vício na graduação de tudo que eu não decorava de primeira, tudo que eu não memorizava de primeira, eu criava algum mnemônico. E os mnemônicos mais esdrúxulos que você possa imaginar. Eu sempre criava mnemônicos. Mas assim,
o estudo para a prova é meio difícil, né? Porque assim, você já tem que memorizar o conceito, e quando você cria um mnemônico, você está dizendo: nem que eu revise 10 vezes isso aqui com o Anki, ou faça 50 questões sobre esse tema de maneira espaçada ao longo de 2 anos, não tem o que eu faça que me faça memorizar esse conceito. Então eu vou precisar de algum atalho aqui, senão eu não vou memorizar isso. Então eu sempre pensava em mnemônicos dessa forma. Por exemplo, eu revisei 10 vezes o mesmo flashcard. Eu fiz 30 vezes a mesma questão. E toda vez que volta essa questão, eu erro de novo. Então eu pensei, poxa, não é um problema comigo, é um problema com o conceito. Esse conceito é muito difícil de memorizar, e se eu não criar um atalho para ele, eu não vou conseguir recuperar na memória aquele assunto na hora da prova. Então quando eu via isso, eu já criava um mnemônico. Vocês vão perceber, fazendo os cursinhos de residência, que os cursinhos, sei lá, se for contar a quantidade de mnemônico que eles te dão, já são uns 500. E assim, alguns são forçados, assim, mas assim, a maioria ajuda muito a memorizar uns conceitos realmente difíceis. Então você vai perceber que o cursinho ajuda muito com os mnemônicos, que, claro, a dificuldade minha é a dificuldade de todo mundo. Então os professores entendem a dificuldade dos alunos, né, em memorizar, por exemplo, os critérios de Bishop, os critérios de aplicação do Forceps, os critérios de Hensel. Tudo isso que exige um certo mnemônico. São listas muito grandes. E aí, mas se o cursinho não te disponibilizou um mnemônico de algo que você considera muito difícil, eu acho que vai da criatividade de cada um aí, criar algum mnemônico, ou com a inicial das palavras, ou criar uma frase. Eu sempre gostei mais de iniciais, assim, de fazer mnemônicos com as iniciais das palavras de uma lista, por exemplo. Eu tentava ver alguma palavra que fizesse sentido com a reunião dessas iniciais, tá? Então é isso, evitar o excesso de mnemônicos, só fazer mnemônicos para aquilo que você viu que não tem jeito de entrar mesmo, vai ter que precisar de um atalho mental para entrar aquela informação. Tô quase acabando aqui, tá? Eu vou para mais um tópico aqui, que eu já falei basicamente aqui, né? Que é usar emoções, frustração, raiva para memorizar. Porque muita gente escapa desses sentimentos. Muita gente foge de errar questões, muita gente foge de não saber um assunto. Muita gente não quer sentir isso, né? Sentir raiva, sentir dor, frustração. Eu entendo que isso é um mecanismo de proteção da gente, né? Porque quanto mais raiva, mais dor, mais frustração a gente sente, mais ameaçado a gente se acha, né? Mas assim, isso é fundamental. Só há crescimento, só há melhor desempenho se houver erros, se houver frustração. Se você precisar, se você vê, poxa, quando eu erro questões eu fico muito mal, procure auxílio. Se você vê que essa preparação para a residência está tão pesada que você não está bem psicologicamente, busque algum auxílio médico, psicológico, porque infelizmente você vai precisar passar por situações que vão te gerar esses sentimentos negativos, entre aspas, certo? Mas isso é necessário, porque o seu cérebro, para ele memorizar algumas informações, ele vai ter que entender que aquilo é difícil, que aquilo você precisa realmente, que você está se frustrando. Então não se esquive assim, não deixe de realizar questões, não deixe de ir para a aula, e também afaste pensamentos negativos. Você tem que ter autoconfiança no sentido de que você tem que se mostrar disposto a memorizar aquilo, a ser capaz de entender aquilo, mas também não deixe esses erros influenciarem na sua autoconfiança. Não deixem que esses erros façam você achar que você não é capaz, que os outros são melhores que você, tá? Sempre se mantenha firme, assim. Sempre encare os erros como seus amigos. Os erros são os seus melhores amigos. Eles vão te dizer o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer para melhorar o seu desempenho, tá? Nunca trate os erros
como, por exemplo, um chefe que te diz, olha como você é burro, como você não sabe. Sempre trate eles como se os erros fossem seus amigos, que eles vão te ajudar a crescer. Não encare eles de uma forma muito pesada, muito negativa, tá? E por último, eu coloquei aqui que uma coisa muito positiva, um acerto meu, foi ter autoconfiança. Mas eu vou fazer uma diferenciação aqui para vocês, utilizando os exemplos dos meus erros, né? Eu sempre fui uma pessoa autoconfiante, mas o que me fez errar muito no início da preparação foi ser autoconfiante demais, que é a dita prepotência, né? Quando você é autoconfiante demais, acaba que você acha que você pode fazer coisas que na verdade você não pode. Por exemplo, memorizar tudo, saber tudo de tudo. Então, ter autoconfiança é muito positivo, porque imagina que eu fosse estudar uma apostila enorme, sei lá, diversas questões de prova que exijam memorização de vários conceitos e que eu tivesse na minha mente que, poxa, eu não tenho intelecto suficiente, eu não vou conseguir, não importa quantas vezes eu revise, não importa o que eu faça, não importa se o cursinho vai me ajudar, não importa se eu faço mnemônico, nada do que eu fizer vai conseguir fazer com que eu lembre disso. Então isso vai reforçar para o seu cérebro que, poxa, ele está numa situação ali que é melhor mesmo não gravar essa informação. Já que ele está se achando assim que não é possível, que não vai conseguir, então é melhor nem gravar essa informação. Então minha cabeça sempre girou assim, poxa, eu tenho inteligência razoável, mesmo que seja difícil, eu vou conseguir, eu posso não conseguir memorizar algumas coisas, mas o que for essencial eu não vou tentar deixar passar, eu vou tentar utilizar da melhor metodologia possível para ir melhor nos simulados e melhor nas provas. Então, ter autoconfiança eu acho que é fundamental, mas que o excesso dela muitas vezes o excesso de autoconfiança é que te faz errar, muitas vezes. Então, eu domei aí ao longo do tempo a minha autoconfiança para que ela se tornasse positiva e não negativa, né? No início a minha autoconfiança era prepotência, então ela era negativa e depois se tornou positiva porque foi a autoconfiança que me tornou assim confiante o suficiente para permanecer estudando, para permanecer achando que eu era capaz, mesmo quando eu errava, sei lá, 5 vezes a mesma coisa, vamos que eu sei que ao longo dos erros, meu cérebro vai entendendo que um dia ele vai entender, seja com 7, 10, 15 revisões da mesma coisa, um dia ele vai entender que aquilo é realmente importante, que não dá para deixar passar aquilo na nossa memória de longo prazo, né? Então, basicamente é isso, tá? Eu não sei se eu me fiz entender em tudo que eu tinha para dizer, tá? Veio mais uma mensagem aqui da Cássia, que falou que não estava fazendo flashcards, vou começar, estou amando as dicas. Então, eu acho muito positivo fazer flashcards, tá? Se quiser se guiar de alguma forma pelos que eu estou disponibilizando no Telegram, pode ser de muito proveito, tá? Mas cuidado ao tentar fazer flashcards de tudo, ao tentar memorizar tudo, tá? Eu só faria flashcards realmente daquilo que você tem certeza ou tem muita probabilidade de cair na hora da sua prova. Por exemplo, os meus cartões agora, eles estão quase nesse nível. Com a edição, né, eu editei os meus flashcards ao longo de 2 anos, né? Então, ao longo de 2 anos, eu excluí diversos flashcards, eu editei diversos flashcards, então eu pude ali ver realmente o que caía na prova, o que não caía. Então, meio que se você quiser se guiar assim pelos meus flashcards, assim, para ter uma noção, uma ideia de como eu faço um flashcard que realmente cai, como evitar excesso de flashcards, pode se guiar pelos meus ali que vai ser muito proveitoso, tá? Então, basicamente era isso, tá? Eu vou tentar deixar a live gravada. Se você tiver alguma dúvida que eu não respondi aqui, você pode me procurar no Telegram, tá? Que eu vou responder. É só entrar lá no grupo que está na bio do Instagram. E é isso. Eu espero que isso tenha
ajudado alguém que está visualizando agora ou depois. E eu espero que vocês tenham muito sucesso, tá? Se você está vendo esse vídeo aqui, eu tenho certeza de que você quer dar o melhor de si. Tenho certeza que você quer chegar nos primeiros lugares, ser o primeiro, segundo ou terceiro, quarto. Os primeiros lugares, você quer estar em um hospital bom, você quer fazer uma boa especialidade. Isso eu não tenho dúvida, tá? Se você está buscando informações de como estudar, é um sinal de que você está no caminho certo. Eu fiz isso por 6 meses antes de começar a estudar. Então, vamos dizer que eu acho que a primeira coisa que alguém deveria saber ou ir atrás é buscar essas informações. Poxa, como é que aquele aluno que passou na prova que eu queria, no hospital que eu queria, estudou? Será que se eu perguntar para ele, será que ele pode dizer para mim? Se não conseguir, será que eu posso abordar outra pessoa para me informar qual curso ele fez, quais métodos ele estudou, tá? Eu estou fazendo isso aqui porque eu realmente gosto de ensinar e eu quero que o conhecimento seja difundido. Mas assim, quanto mais conhecimento você tiver sobre a preparação, melhor. Busque os seus veteranos, busquem os nomes, as redes sociais dos nomes dos aprovados, de onde você quer ser aprovado, para ver se eles se mostram disponíveis para dar algumas dicas, que isso aí vai acrescentar muito, tá, na aprendizagem de vocês. Então é isso, tá, pessoal? Embora me despeço aqui de vocês, tá?